eu pude perceber que os profetas daquele tempo, quando completavam a sua idade de 30 anos, eles eram consagrados a sacerdotes. Então Ezequiel, por sua vez, descendia de linhagem profética. O seu pai era profeta. Então aconteceu, os estudos mostram que quando Ezequiel tinha 25 anos, ele foi levado ao exílio junto da Babilônia. Então, quando Ezequiel estava ali, como nós lemos aqui no versículo 3, que ele estava junto ao rio Quebar, exilado. Vamos abrir um parênteses aqui. Ali na sua idade de 25 anos, aonde teria muitos sonhos, projetos, não é mesmo? Uma pessoa com 25 anos, ela sonha muito. E com um legado, aonde ele teria que ter muitas responsabilidades, pois o seu pai era sacerdote, né? Então provavelmente esse desejo ardia no coração dele também. E aos 25 anos isso foi interrompido, né? Ele foi levado ao exílio, longe da sua nação, longe da sua casa, da sua família. E os estudos mostram também, a palavra de Deus também, que ele era casado. Então imagine só, esse jovem, né, exilado, longe de tudo aquilo que estava habituado. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, nosso Deus, ele é grande. E quando ele completou 30 anos, que Deus fez o chamado dele. Talvez ele pensando, né, que não exerceria o seu chamado, não exerceria, né, a sua função como sacerdote perante a nação de Israel. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E no meio daquele exílio, no meio daquele vale, Deus foi e achou ele. E Deus fez essa promessa a ele, que através dele, através da vida dele, ele operaria grandes sinais e maravilhas. Através da boca dele, né, ele seria o atalaia do Senhor. Se você observar aqui, acompanhe comigo neste momento, o versículo 15 do capítulo 1, onde isso é tremendo. O povo estava exilado, estava cativo da Babilônia, mas Deus nunca abandonou eles. Deus nunca esteve longe deles. Veja o que diz o versículo 15. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada uma dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança ao seu aspecto, a sua obra. Era como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andava elas pelos 4 lados, e não se viravam quanto andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. Essas 4 tinham os seus arcos cheios de olhos ao redor. Então, Deus poderoso, ele estava guardando o povo de Israel. Mas mesmo Deus guardando o povo de Israel, o coração do povo de Israel estava ali duro, né? Estava ali não ouvindo a palavra do Senhor. Mas Deus chama o profeta Ezequiel. Levantou aquele homem sobre aquela nação. E não pense você que foi um trabalho fácil. Não pense você que ser profeta é um trabalho fácil. Mas Deus, ele nos capacita. Amém? Você é um profeta de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu creio que Ele te levantou sobre essa terra para que você faça a diferença. Para que você faça a diferença. Ainda que tudo esteja ao contrário, tudo esteja dizendo que não, mas Ele te capacita. Ele te enche porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir comigo o capítulo 3. Hoje a gente vai dar uma passeadinha sobre o livro de Ezequiel. Capítulo de número 3.
3. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos ler antes, querido, desculpe, o número 2, do 1 ao 5. Olha que tremendo que Deus fala a Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e pôs-me em pé. Então ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, para que se rebelem contra mim. E eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, ou o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, deixem de ouvir, porque eles são a casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Deixa eu repetir esses 5. E eles quer ouça ou deixem de ouvir. Muitas das vezes nós somos como o profeta. Falamos, pregamos o amor de Deus e as pessoas não querem ouvir. As pessoas ali estão com o coração triste, né? Duro, melhor dizendo. E muitas das vezes nós nos entristecemos com isso. Porque a gente quer levar a palavra, quer levar a libertação. Mas a pessoa não quer aceitar. Isso acontece muito com pessoas que são conhecedoras da verdade. São conhecedoras que um dia já viveram experiências com o Senhor, mas hoje andam afastadas do caminho de Deus. Assim estava o povo de Israel. Um povo cativo, um povo que tinha tudo para se voltar e clamar a Deus. E assim ter a sua história mudada, mas isso não aconteceu. O povo estava contrito. O povo estava ali com o coração voltado à idolatria, voltado a tudo aquilo que não era de Deus. E, amados, Ezequiel, o nome dele, o significado dele, significa Deus fortalece. Deus fortalece. Então, que nesta noite, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele vai te fortalecer. Que Deus, Ele vai te levantar sobre essa nação, sobre a tua casa, sobre a tua família, para que você seja um profeta do Senhor. Aonde as pessoas não te dão crédito, aonde as pessoas ali talvez olhem para você e digam: essa pessoa não sabe o que está falando. Mas Deus, Ele vai te levantar com poder e autoridade, para que você pregue, mesmo que eles não ouçam, mas está sendo pregado. O profeta Ezequiel pagou o preço, querido. Diz a palavra do Senhor que ele fazia muitas penitências e penitências, e ali Deus estava com ele, mas ele pagou o preço. Perdeu sua esposa, não pôde nem prantear aquela dor, porque Deus permitiu assim. Imagine só aquele homem, o quanto que padeceu, ficou mudo. Deus colou a língua dele sobre o céu da boca, e só ele poderia falar quando Deus mandasse. Então ele pagou muito preço, e assim talvez somos nós, temos pagado o preço por andar na direção de Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, Ele é grande. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Todas as suas promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Falando de promessas e de sonhos, eu posso lembrar de José, que é alguém mais sonhador que aquele menino. E ele ali tem a sua experiência com Deus e alegremente vai contar aos seus irmãos. E muitas das vezes somos assim também. Temos sonhos, projetos e contamos até mesmo aos nossos irmãos. Mas muitas das vezes os nossos irmãos não transmitem aquilo que nós estamos ali necessitando de ouvir ou de receber naquele momento.
E o que aconteceu? Seus irmãos pegaram ele e jogaram naquele buraco. E daquele buraco passaram aqueles mercadores. Você conhece a história, levaram ele cativo. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele. E como você acha que aquela promessa iria se cumprir? Deus, ele tem um trabalhar, uma forma diferente. Talvez naquele momento Josué até não entendeu. Os seus irmãos, movidos pelaquela ira, não entenderam. Mas eles também foram instrumentos de Deus para que se cumprisse a palavra de Deus na vida de Josué. Então Josué vai cativo, e pelo esforço que há nele em buscar a Deus, e pelo esforço que há nele em andar em retidão diante do Senhor, ele começa a se destacar. Ele começa ali, se destacar entre aqueles cativos que estavam ali. E daquilo ele vai para a casa de Faraó. E lá, estando com Faraó, ele vai se destacando. E até sobre isso, você conhece a história do Potifar, levanta uma calúnia sobre a vida dele. E ele vai para a prisão. Ele merecia estar lá? Fez alguma coisa? Não fez. Mas Deus é um Deus de estratégia. Como que ele chegaria até Faraó naquele momento? Então Deus permite muitas situações, e permitiu na vida dele também. Então ele, estando lá, ele conhece o copeiro e o padeiro. São duas pessoas que talvez ninguém dava nada, mas que estavam ali a servir também. Então, através daquela conversa que ele teve, talvez pode ser que demore. Lembra que eles demoraram a lembrar de Josué, mas eu creio que foi o Espírito Santo de Deus. Creio que foi Deus que tocou na vida daqueles dois homens que lembraram de Josué. E assim eles foram e falaram de Josué. E o que fez Josué? Interpretou o sonho, e ele começou a governar. E governando, você imagine só, que quando os seus irmãos, os seus pais vieram de novo pedir ajuda, você acha que se fosse eu e você, nós estenderíamos a mão para ajudar? Talvez em nossos corações traríamos o rancor, a mágoa. Mas Josué entendeu José entendeu que era instrumento de Deus, dos seus irmãos. Era instrumento de Deus. E que através de tudo aquilo que aconteceu sobre a vida de José, tudo aquilo que aconteceu, Deus foi exaltado. Deus foi ali glorificado. Por quê? Porque ele esteve na brecha. Quero que você abra comigo, só mais uma vez, Ezequiel 37, uma passagem muito conhecida. Ezequiel, capítulo de número 37. O vale de ossos secos. Olha o que diz o versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar entre vós espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui, para que você entenda. Amados, quando nós olhamos para essa visão, onde Deus levou Ezequiel a este vale,
a esse vale de ossos secos. E ali Deus fez uma pergunta para ele: poderão esses ossos reviver? E o que o profeta ele responde? Senhor, tu sabes. Muitas das vezes nós somos assim também, queridos. Você imagina a trajetória que ele enfrentou até esse momento para com essa visão, tanto que ele estava pranteando, tanto que ele estava padecendo. Então ali, o que Deus estava esperando dele é uma resposta concreta, sim ou não. Só que se a gente olhar de outra forma também, ele foi sábio. Porque se o nosso Deus quiser, ele tudo pode. Ainda que esses ossos, que a palavra diz que eles estavam muito secos, sequíssimos, então não tinha mais o que fazer, a ótica humana. Mas quando o nosso Deus ele fala, quando o nosso Deus ele ordena, tudo pode se mudar, tudo pode se mover. Aleluia, glória a Deus. E Deus põe Ezequiel sobre aquele vale. E o interessante, querido, é que Deus põe Ezequiel no meio do vale. No meio do vale. E o que me deixou mais intrigado ainda é saber por que Deus não fez Ezequiel andar sobre o meio do vale, naqueles ossos. A palavra de Deus diz que ele andou sobre o derredor, ao redor. Ele não andou sobre o meio. Você acha, pense comigo, se ele tivesse andado sobre o meio do vale, ele poderia pisar sobre aqueles ossos. E pisando sobre aqueles ossos, ele poderia quebrar aqueles ossos. E quando Deus, aleluia, Ele nos leva para o vale, não é para pisarmos em ossos. Talvez esses ossos representam os nossos familiares, os nossos filhos, pessoas, entes queridos, que ali estamos contemplando, ossos sequíssimos. Mas o Senhor diz para não pisar, para andar ao redor. Não pise, querido. Não pise em ninguém. Seja seu familiar, seja um irmão. Quando ele estiver ali com os ossos secos, quebrados, não pise. Não pise. Ajude, ore. Estenda a sua mão. Porque Ele é Deus. Talvez hoje essa pessoa que você pisa, que você não dá nada, amanhã ela pode se levantar e te ajudar em oração. Pode se levantar e ali se tornar um exército muito numeroso. O que me chama a atenção também é saber que Deus, Ele pega aqueles ossos que estão sequíssimos e os põe de pé, juntando cada osso ao seu lugar. Sabe o porquê? Porque Deus não trabalha onde há bagunça. Deus ele não trabalha onde há desordem. Tem que estar arrumado. Tem que estar arrumado para que Ele possa trabalhar. E depois que Ele levantou esses ossos, Ele pôs tendões, ligamentos. Sem a ligação, sem o ligamento, sem tendões, queridos, sem comunhão com Deus, não há como esse exército se levantar. Então Ele pôs ligamentos. Olha o que diz o versículo 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Mas antes disso tudo, Ele teve que levantar os ossos. Você olhando para aqueles ossos todos, você não, a ótica humana você não dava nada. Mas eu acredito que quando Deus levantou aqueles ossos, Ezequiel pôde contemplar.
o exército do Senhor. E assim somos nós, queridos. Assim somos nós também. Muitas das vezes olhamos para aquelas pessoas e dizemos: Senhor, Tu sabes, Deus. Eu tenho lutado, eu tenho falado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, Deus, mas não muda, não passa disso. Muitas das vezes o que está faltando, querido? Eu já tenho orado, talvez você diga, eu já tenho clamado. Muitas das vezes o que está faltando diante disso é nós nos posicionarmos mais e mais ainda. Nos posicionarmos, sabe por quê? Outra coisa que me chama a atenção é que aqueles ossos estavam sobre a face daquele abismo. Ele não estava enterrado. Não tinha terra sobre aqueles ossos. Eles estavam sobre aquele vale. Eu profetizo, em nome de Jesus, que ainda que sejam esses ossos secos, mas Deus não enterrou. Enquanto a vida é a esperança, enquanto aqueles ossos estavam sobre a face, enquanto eles estão sobre aquele vale, mas o Senhor, Ele pode. O Senhor, Ele pode. O Senhor, Ele pode transformar. O Senhor, Ele pode mudar a situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu quero que você, neste momento, feche os seus olhos. E que você comece a trazer sobre a sua mente, talvez o seu sonho, seus projetos. Você comece a trazer à sua memória aquilo que você deseja ser, que um dia foi enterrado, que um dia tinha carne, tinha tendões, mas que hoje está ressequido. O Senhor, Ele pode. O Senhor, Ele pode fazer, mudar essa situação. Comece a pensar neste momento. Talvez seja um familiar teu, talvez seja uma pessoa que você ama, que você olha e fala: meu Deus, já não tem mais condições, já não tem mais jeito. Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, Deus, mas é sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Mas eu profetizo no nome de Jesus que vai mudar, querido, vai mudar em nome de Jesus. Quando você estiver diante da situação, querido, diante do vale, não bata de frente, querido. Não bata de frente. Comece a interceder, comece a orar, comece a profetizar. Comece a profetizar ossos secos, assim diz o Senhor. Levante-se de pé neste momento. Profetiza, levante-se de pé neste momento, ossos secos. Comece a profetizar, querido. Comece a buscar neste momento. Oh, Senhor Deus e Pai. Senhor, aqui está, Senhor Jesus, a Tua igreja, Senhor, neste momento, Pai. Buscando a Tua face, Senhor Jesus. Pai, eu não sei o que está, meu Deus, meu Pai, ressequido na vida deles, Senhor. Eu não sei o que está, Senhor, morto, Senhor Jesus. Mas, Pai, eu creio, Deus, que Tu és o Deus do impossível. O Deus, Senhor, que tudo pode, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz vida, Senhor. Levanta, Senhor, um exército, Senhor, muito numeroso, Senhor. Coloca carne, Senhor, coloca tendões, Senhor, pele, Senhor. Pai, profetizo no nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que está passando